Fala galera, tudo bem com vocês? Tá começando o podcast História no Ágape, que é um podcast que a gente vai utilizar ao longo das nossas aulas para passar alguns conteúdos aí que são mais longos e que de repente não precisariam ser passados em sala de aula. Espero que vocês gostem desse formato, né? Um formato em áudio que vocês podem escutar fazendo alguma coisa, lavando uma louça pra mãe, varrendo a casa, limpando, deitado na cama ou sei lá. Mas o importante é que escutem e prestem bastante atenção, porque nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre os processos de unificação da França com a dinastia Capetingia, da Inglaterra com a dinastia Plantageneta e mais tarde Tudor, do Sacro Império Romano Germânico com o Imperador Otão, de Portugal com o rei Afonso Henriques de Borgonha, e da Espanha, com o casamento de Fernão de Aragão e Isabel de Castela, tá bom? É um pouquinho longo, em torno aí de meia hora, mas é pra ouvir devagarzinho, é pra ouvir na manha. E a gente vai começar falando sobre o reino da França da dinastia Capetingia. O surgimento do Reino da França remonta à dinastia Merovingia, seguida no século VII pela dinastia Carolíngia, ainda no período dos Francos, que teve no Carlos Magno o seu mais notável representante. Porém, no final do século X, a ascensão de Hugo Capeta ao trono iniciou uma nova dinastia, chamada de Capetingia, durante a qual foram tomadas as principais iniciativas que resultaram na centralização do poder monárquico na França. Entre os anos de 1180 e 1223, o rei Filipe Augusto, ou Filipe II, colocou em prática diversas iniciativas centralizadoras. Em primeiro lugar, ele estabeleceu impostos que deveriam ser cobrados em todo o território do reino, o que possibilitou a criação e o financiamento de um exército nacional comandado pelo rei, substituindo as obrigações feudais de vassalagem pelo pagamento de moeda. Filipe Augusto desestruturou a rede de poder da nobreza. Ao mesmo tempo, ele passou a vender cartas de franquia para as cidades, aumentando sua fonte de renda e garantindo a proteção a burgueses, livrando-os da tutela de senhores locais. Para fiscalizar tanto a cobrança de impostos quanto a liberdade e segurança dos comerciantes, o rei criou uma rede de fiscais reais conhecidos como bailios ou senescais. É importante observar, com Filipe Augusto, o rei da França, ele deixa de ter um poder meramente simbólico ou militar, passa a ser dotado de instrumentos que permitem o exercício de seu poder de fato sobre uma grande área. Dessa forma, e graças aos recursos provenientes dos impostos, o rei mantém, dentre outros funcionários, um corpo de soldados, fiscais e cobradores de impostos, o que é importante. Essa organização, que permaneceu após a morte do rei, representa o início da criação de um corpo burocrático que mais tarde vai ser fundamental na criação do Estado francês. A participação do rei na Terceira Cruzada ajudou a legitimar sua autoridade, e as guerras vitoriosas movidas contra o Duque de Anjou e o rei inglês João Sem Terra ampliaram o território sob seu controle, que foi herdado por seu filho e futuro rei Luís VIII. Luís IX, que governou entre 1226 e 1270, bastante tempo, neto do Filipe Augusto, levou adiante o processo de centralização do poder monárquico na França. Em 1250, estabeleceu o monopólio real sobre a moeda, abolindo progressivamente o uso de moedas locais. A unificação monetária na França foi um grande estímulo aos negócios, facilitando as transações, além de ampliar o raio da atuação do rei e o poder do Estado. Durante o reinado do Luís IX, generalizou-se ainda a prática da intervenção real sobre decisões de oficiais de justiça locais, na realidade resultando em um monopólio do rei sobre os tribunais. Assim se consolidava o princípio de que toda a justiça emana do rei. Tendo participado da Sétima e Oitava Cruzada,
o Luís IX ele foi canonizado como São Luís, padroeiro da França. Felipe IV, o Belo, que governou entre 1285 e 1314, né, prosseguiu com o processo de fortalecimento do poder monárquico, ampliando os impostos nacionais e estabelecendo a cobrança de impostos sobre o clero. Essa iniciativa de cobrar do clero, ela visava não apenas ampliar a fonte de recursos do Estado, mas também afirmar a autoridade do Estado francês sobre o clero, que em princípio era obediente ao Papa e não ao rei. Seguiu-se a ameaça de excomunhão pelo Papa Bonifácio VIII, né? Ameaçou excomungar o Felipe IV o Belo. Buscando então reforçar sua decisão e fortalecer a legitimação do seu poder fora dos quadros da Igreja, Felipe IV criou a Assembleia dos Estados Gerais, que reuniria representantes dos 3 estados que formavam a sociedade francesa: clero, nobreza e trabalhadores, que na prática eram os comerciantes da cidade. A morte do Papa seguiu-se uma intervenção do rei da França na sucessão. Quando o Papa Bonifácio VIII morreu, o rei Felipe IV Belo quis interferir na sucessão, resultando na nomeação de um Papa francês, Clemente V, e no abandono de Roma como sede da Igreja, agora transferida para a cidade francesa de Avignon. Esse episódio também ficou conhecido como Cativeiro de Avignon, uma vez que o Papa esteve submetido sob a tutela do rei francês por 70 anos. Imagina, o rei da França controlando o poder do Papa. No entanto, esse ato provocou a rejeição do alto clero da Igreja, que acabou escolhendo um segundo Papa, que deveria permanecer em Roma. Com isso, a tensão entre os diferentes papados aumentou e dividiu-se a cristandade no chamado Cisma do Ocidente, que vigorou até o ano de 1417. O cisma só foi superado quando o Concílio de Constança pacificou a Igreja e reestabeleceu a sede tradicional do papado somente em Roma. Após a morte de Carlos IV, filho do Felipe IV o Belo, Felipe IV o Belo teve um filho, chamado Carlos IV, que veio a assumir o reinado da França após sua morte. Porém, o Carlos IV, esse não teve filhos, e a sua morte representou uma crise pela sucessão do trono francês, que acabou resultando em um novo conflito com a Inglaterra, conhecida como a Guerra dos 100 Anos. Ao longo dos reinados da dinastia Capetinga, a gente consegue observar como o reino medieval da França, que era caracterizado por um conjunto não muito rígido de senhores feudais, politicamente autônomos, se transformou no Estado Nacional Francês, formado por instituições cada vez mais coesas e por um corpo de funcionários com tarefas mais ou menos precisas, tipo soldados, fiscais e juízes, que se tornaram a expressão de um poder nacional cada vez mais centralizado na figura do rei. No entanto, o exercício desse poder não dependia somente da capacidade do rei de se impor militarmente, e sua legitimidade não dependia somente da Igreja. A criação dos Estados Gerais dava ao rei o papel de assumir ao mesmo tempo as 3 ordens que formava a sociedade. E é importante salientar que é durante a dinastia Capetinga que ocorre a formação da monarquia nacional conhecida como França. Nós ainda não estamos falando de absolutismo. Guerra dos 100 Anos. A lei sálica, em vigor no Reino da França, determinava que a sucessão deveria ser feita sempre pela linhagem masculina. Porém, a morte do Carlos IV, cujos filhos homens tinham morrido ainda na infância, criou uma situação na qual o trono da França passou a ser reivindicado por parentes próximos, como o primo Philippe de Valois, e o seu sobrinho Eduardo III, que era inclusive rei da Inglaterra.
A disputa pelo trono foi uma das causas da Guerra dos 100 Anos, que iniciou-se a partir do ano de 1337. Convém lembrar que desde muito tempo já havia um antagonismo entre franceses e ingleses, pelo controle das terras no norte da França, incluindo a rica região de Flandres. Sendo assim, esse conflito ele não pode ser considerado uma novidade. E seus períodos de intensa luta, eles contrastam com longos períodos de paz. Seja como for, um estado de guerra quase permanente envolveu os dois reinos no período do conflito, e suas consequências foram importantes para a consolidação das respectivas monarquias nacionais. O início da Guerra dos 100 Anos tem como principal característica as muitas vitórias inglesas e o surgimento da peste negra entre os anos de 1348 e 1349. A monarquia francesa, por sua vez, se desestabilizou com a eclosão de diversas revoltas camponesas conhecidas como jaqueries, motivadas pelo impacto da guerra, pela fome e pela peste. Tais mobilizações ameaçaram a nobreza francesa com a invasão de castelos e o assassinato de senhores, que foi fortemente reprimida pelas forças do rei, os camponeses aí assassinando seus senhores nessa revolta conhecida como jaquerie. Para o monarca, o apoio ao massacre de camponeses significava que a nobreza estava se tornando dependente de seu aparato militar, que era capaz de combater rebeliões e dessa forma afirmando sua autoridade perante as elites rurais, ou seja, a nobreza não conseguia combater por conta própria esses camponeses revoltosos e tiveram que apelar para as tropas do rei, dessa forma reconhecendo mais ainda o poder central desse monarca. Observa-se que o contexto da guerra e a diminuição da população rural por conta da peste vão agravar a diminuição da mão de obra servil disponível nos feudos, as pessoas morrendo na guerra e morrendo de peste. Diante das exigências da guerra e visando manter a situação social inalterada, os grandes proprietários rurais eles passam a exigir mais ainda dos trabalhadores, promovendo a superexploração da mão de obra, porque como tinha morrido muitas pessoas, tanto para a peste quanto para a guerra, os trabalhadores que ficaram nos campos, eles passam a ser superexplorados para que eles consigam produzir a mesma quantidade que produziam quando o feudo estava com a sua capacidade total preenchida. Essa situação de superexploração estimulou as revoltas, não somente na França, mas também na Inglaterra, que teve as rebeliões lideradas pelos camponeses Wat Tyler em 1381. A nobreza inglesa, com o apoio do rei, também conseguiu sufocar as revoltas, mas são elementos da crise do século XIV, a Guerra dos 100 Anos, a peste negra, as revoltas camponesas e a fome, que também vai ser uma das consequências. Continuando a falar da Guerra dos 100 Anos, no ano de 1420, após diversas vitórias inglesas, foi assinado o Tratado de Troyes. Por esse tratado, o poder francês ele ficou na mão do rei Henrique V, e também esse tratado concedeu aos ingleses o domínio de todo o norte da França. Porém, a partir do ano de 1429, a França vai começar a reagir na guerra. O exército francês, sob a liderança de Joana d'Arc, derrota o exército inglês na Batalha de Orleans. Sobre a Joana d'Arc, desde jovem, ela afirmava ter visões e ouvir conselhos de anjos e santos, dizendo que ela deveria levantar um exército e liberar a França dos ingleses. Ela vai ser aceita no exército e vai liderar o assalto à cidade sitiada de Orleans, destacando-se não somente pelos seus atos, mas também por inspirar os demais soldados, pois naquele contexto medieval
uma jovem extremamente religiosa participar de uma vitória em uma guerra como a de Orleans dava, né, conferia um caráter quase sagrado a essa vitória. O exército francês, inspirado pelo exemplo de liderança de Joana d'Arc, venceu a guerra contra os ingleses em 1453, expulsando os ingleses de seus territórios e pondo fim à Guerra dos 100 Anos. Então, como consequência da Guerra dos 100 Anos, né, se você vai falar de território, quase nada se alterou. Somente que os franceses conseguiram resistir à ocupação dos ingleses e conseguiram garantir o trono da França para a casa dos Valois e não para a casa dos Plantagenetas ingleses. Continuando com a história da formação das monarquias nacionais, agora a gente vai falar da Inglaterra, da dinastia dos Plantagenetas. No ano de 1066, Guilherme I, o Conquistador, que inclusive tinha herança nórdica, empreendeu a conquista da Inglaterra, lançando as bases da monarquia nacional inglesa. Os prolongados conflitos com a França, que culminaram na Guerra dos 100 Anos, né, que os ingleses perderam, marcaram a história da monarquia inglesa. No ano de 1204, o rei João Sem Terra sofreu uma derrota precoce contra os franceses e a desmoralização vinda desse episódio, somadas às disputas que o João travou com o clero, resultaram em uma reação da nobreza contra qualquer pretensão centralizadora. No ano de 1215, um conselho de nobres ingleses promulgou a Carta Magna, documento que impunha uma forte limitação do poder e que passava a ter um valor de lei na Inglaterra. Então é muito importante a gente considerar que, por mais que a Inglaterra lá vai ser absolutista também, o absolutismo inglês ele nunca vai ser tão forte quanto o absolutismo francês, porque desde 1215 o rei francês já estava submetido a um tipo de lei. A Carta Magna estipulava que o rei deveria preservar os direitos tradicionais e sempre que pretendesse alguma alteração, ele deveria obter a confirmação do Grande Conselho, formado por representantes da nobreza. Nesse sentido, a Carta Magna pode ser considerada um documento feudal. Todavia, os desdobramentos dessa carta tinham um maior alcance, porque entre os direitos encontrava-se o da cobrança de impostos, que, uma vez vetado pelo Grande Conselho, dificultava ao rei as iniciativas necessárias para a formação do Estado Nacional. Por exemplo, ele não conseguia aumentar por conta própria os impostos para financiar a criação de um exército nacional permanente e nem a contratação de fiscais, juízes e administradores como os reis franceses conseguiam. Além disso, a Carta Magna ela estabelecia que a nobreza da Inglaterra possuiria um regime de habeas corpus, ou seja, nenhum nobre poderia ser submetido a uma pena sem antes ser julgado e considerado culpado por um tribunal formado pelos seus pares, isto é, pessoa de mesma categoria social. Um nobre não poderia ser preso se não tivesse sido julgado e condenado por outros nobres. Percebe-se aqui uma situação muito original que aconteceu na Inglaterra, no qual determinações legais, né, essas leis da Carta Magna, impediam a centralização monárquica e preservava o poder tradicional da nobreza, que era guardiã dessa Magna Carta. Sob o reinado de Henrique III, que reinou entre 1216 e 1272, o Grande Conselho passou a ser chamado de Parlamento e incorporou os representantes das cidades, que quase sempre eram comerciantes ricos, né? Então os burgueses passaram a ser incorporados nesse Grande Conselho que virou o Parlamento.
O movimento político inglês na direção da centralização monárquica só foi possível a partir da Guerra das Duas Rosas, que vai acontecer após o final da Guerra dos 100 Anos, após a derrota inglesa na Guerra dos 100 Anos. Por quê? Essa Guerra das Duas Rosas, travada entre a nobreza York e a nobreza Lancaster, vai enfraquecer essas nobrezas, vai fragilizar essas nobrezas, possibilitando a ascensão da dinastia Tudor e maior liberdade do poder do rei. Então, a centralização política na Inglaterra, ela acontece um pouco mais tardia e acontece somente sob o comando da dinastia Tudor. Ainda continuando o nosso podcast, vamos falar sobre uma outra instituição estatal do período medieval, o Sacro Império Romano Germânico. No ano de 962, após obter importantes vitórias militares contra os húngaros e conquistar vastos territórios na Europa Central e na Itália, o rei germânico Otto, também conhecido como Otão, restaurou o título de imperador do Ocidente, que havia sido utilizado pela última vez por Carlos Magno. O coroamento de Otto, realizado pelo Papa em Roma, marcou o surgimento do Sacro Império Romano Germânico. Então, em 962, um rei germânico se coroou como o imperador do Ocidente. Visando o seu fortalecimento político, o imperador tentou limitar o poder da nobreza guerreira e proprietária de terra, passando a oferecer a bispos o cargo de conde. Dessa forma, ao contrário da nobreza, ele pretendia consolidar uma elite que o poder não fosse hereditário, mantendo-se sempre a posse de terra como uma concessão ou um favor dispensado pelo imperador. Ou seja, o conde religioso, ele só era conde enquanto vivesse, né? Ele não teria nenhum filho para reivindicar aquela terra após sua morte. Na prática, os bispos se convertiam em príncipes, exercendo poder local não hereditário, né? A longo prazo, a medida criou problemas. A nomeação dos bispos, tradicionalmente uma questão espiritual atribuída ao Papa, passou a ter uma importância crucial para o imperador. E logo, esses dois poderes entraram em choque. O poder do imperador do Sacro Império Romano Germânico e o poder do Papa. Essa foi a chamada querela ou questão das investiduras, que atingiu seu apogeu entre os anos de 1075 e 1122, durante o reinado do imperador Henrique IV e o pontificado do Papa Gregório VII. Na época, ocorreram confrontos militares entre as duas forças, e o Papa passou a agir como um verdadeiro monarca na Península Itálica, região sul do Sacro Império. A Concordata de Worms, de 1122, encerrou a questão, estabelecendo diferentes atribuições ao Papa e ao Imperador no processo de nomeação dos bispos, inclusive a partir de critérios geográficos. Na prática, o Papa controlava as investiduras ou nomeação de bispos no sul do Império, e o Imperador no sul do Império, que era a Itália, e o Imperador no norte do Império, que era a Alemanha. O conflito, no entanto, abriu um precedente delicado. A partir de então, qualquer senhor local, seja eclesiástico ou não, que rejeitasse a autoridade ou entrasse em conflito com o Papa, poderia afirmar sua fidelidade ao imperador e vice-versa. Sabendo disso, tanto o Papa quanto o imperador fizeram concessões cada vez maiores aos poderes locais, o que resultou na prática na impossibilidade de exercerem um poder centralizado de fato nos territórios sob sua influência. A isso acrescenta o fato de que tanto o Papa quanto o imperador do Sacro Império Romano Germânico eram escolhidos por espécies de colégios eleitorais. O Papa por um colégio de cardeais e o imperador por uma dieta, ou uma assembleia, né, de nobres. Sendo assim, sua autonomia tornava-se razoavelmente limitada. Então, ali no centro da Europa, a unidade política foi o Sacro Império Romano Germânico,
um estado que não conseguiu se centralizar com tanta eficiência quanto França e mais tarde Inglaterra. Chegamos ao final, né, o último conteúdo desse nosso podcast, que é a unificação de Portugal e de Espanha, tá bom? Na Península Ibérica, o declínio do Império Romano ele foi acompanhado pela instalação dos reinos bárbaros, a exemplo dos visigodos e dos suevos. Só que a partir do ano 711, a chegada dos árabes iniciou um longo período de dominação muçulmana na Península Ibérica, que era chamada pelos árabes de Al-Andalus. O apogeu desse domínio ocorreu entre os séculos 10 e 11, com a instalação do Califado de Córdoba. Em seu território, no território do Califado, a prosperidade econômica estimulou um extraordinário florescimento intelectual, tornando a cidade de Córdoba um dos principais e maiores centros urbanos da Europa e também do Mar Mediterrâneo. Local de estudos, produção artística e intelectual, cercadas por inúmeras bibliotecas e escolas que ensinavam e praticavam, por exemplo, medicina e filosofia. Lutas internas levaram à fragmentação desse califado, né, de Córdoba por volta ali do século XI, época em que se iniciava a Guerra da Reconquista. No norte da península, uma estreita faixa de terra, uma região montanhosa, não tinha sido conquistada pelos muçulmanos e havia permanecido sob o controle de reis cristãos. Aproveitando-se dessa fragmentação do Califado de Córdoba e dessa nova situação que a Europa vivia, com o excedente de população e a disseminação do ideal das cruzadas, né, lá no século XI ainda, esses reinos cristãos do norte da península iniciaram uma prolongada guerra contra os muçulmanos que só se encerrou no ano de 1492. Os pequenos reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão foram progressivamente tomando territórios árabes em direção ao sul. Essa é a Guerra da Reconquista, né? Nesse processo, uma hábil política de alianças e casamentos conferiu preponderância ao reino de Castela. E o casamento de Fernão de Aragão com Isabel de Castela no ano de 1469 abriu caminho para a unificação de todos os territórios, originando o Reino da Espanha. Houve, porém, uma notável exceção. Em um movimento semelhante ao que ocorreu nas Cruzadas, a Guerra de Reconquista atraiu guerreiros de toda a Europa, vindo para ajudar esses reinos cristãos. Sensibilizados pelo apelo religioso de combater os infiéis muçulmanos e interessados de obter uma terra, bem cada vez mais escasso lá na Europa a partir do século XI. Um desses nobres guerreiros foi o francês Henrique de Borgonha, que recebeu do rei Afonso VI de Leão a recompensa pelos serviços prestados como soldado na guerra contra os muçulmanos, o direito de desposar a filha do rei, Teresa de Leão, em 1096, e a posse do condado portucalense, um território que antes pertencia ao Reino de Leão. A morte de Henrique fez com que o controle do reino passasse para Dona Teresa, uma vez que seu único filho sobrevivente, Afonso Henriques, segundo conde de Portugal, ainda era uma criança. Aos 19 anos, Afonso revoltou-se contra a mãe e proclamou a autonomia do condado, e após vencer uma série de batalhas contra as tropas de Leão e Castela, bem como ao prosseguir a campanha contra os muçulmanos, Afonso Henriques, filho de Henrique de Borgonha, proclamou-se em 1140 rei de Portugal. Então Portugal tem origem do condado portucalense, que por sua vez era uma parte do território do reino de Leão, que por sua vez tinha sido cedido ao nobre Henrique de Borgonhas. Dessa forma, Portugal e Espanha formaram-se durante a Idade Média, como reinos separados em meio à Guerra da Reconquista. O prolongado conflito deu a essas duas monarquias uma característica peculiar: o papel do rei medieval no topo de uma rede de relações de suzerania e vassalagem era tanto mais respeitável
quanto maior fosse a urgência da guerra, uma vez que essa era uma estrutura essencialmente militar. A longa guerra fez com que os reis de Portugal e Espanha tivessem um prestígio que nem sempre se encontrava nos outros reinos medievais. Prova disso era a busca de muitos monarcas pela realização de guerras fora da Europa, a exemplo das Cruzadas. No caso de Portugal, a autoridade do rei era reforçada ainda porque a doação de terras que o rei conferia, que era uma prática comum na estrutura feudal, não se dava em caráter hereditário, né? Ou seja, o rei doava terra para um nobre, mas isso não significava que o filho desse nobre iria herdar as terras. Sendo assim, o rei de Portugal mantinha um forte controle sobre a nobreza, que dependia da vontade do monarca para manter suas propriedades. Ao mesmo tempo, a partir do século XIV, o desvio das rotas continentais europeias para o Mediterrâneo, como consequência da Guerra dos 100 Anos, promoveu um intenso dinamismo da atividade mercantil. Então, enquanto França e Inglaterra lutavam, né, as rotas dos mares do norte, controladas pela Liga Hanseática, ficaram precárias, favorecendo aqui o desenvolvimento de Portugal e Espanha. Esse desenvolvimento se deu principalmente no litoral atlântico da Península Ibérica e na cidade de Lisboa, que, tomada de muçulmanos, esse desenvolvimento se deu principalmente no litoral do Atlântico da Península Ibérica e na cidade de Lisboa, que foi tomada dos muçulmanos pelo próprio Afonso Henriques no ano de 1147 e se converteu em um importante centro comercial do período. E para finalizar, meus queridos, a combinação de um rei forte, uma nobreza fragilizada e um próspero setor mercantil colaborou para criar as condições necessárias para a precoce centralização política em Portugal. Em 1385, a ascensão de Dom João de Avís ao trono, com apoio dos mercadores de Lisboa, encerrou a dinastia de Borgonha, a primeira dinastia, né, de Portugal, e inaugurou um período importante de expansão portuguesa, inclusive com a expansão marítima e a conquista de territórios africanos e, mais tarde, a conquista de territórios americanos, incluindo o Brasil. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse novo formato de aula, essa forma de estudar em casa, através de uma mídia em formato de podcast. Fiquem à vontade para tirarem dúvidas. Alguns termos foram utilizados no original, ou seja, algumas palavras não traduzi para vocês, termos mais difíceis, para que vocês possam pesquisar aquelas palavras que vocês não entenderam de primeira ou escutarem de novo o trecho, tá ok? Muito obrigado, qualquer dúvida, entre em contato. Até a próxima, tchau!